Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. A Academia Brasileira de Letras está muito feliz com esses 10 dias de Bienal. Foi muito importante para a gente estar em contato com vocês. Nós pretendemos continuar ampliando esse nosso contato com a sociedade, com as pessoas interessadas na literatura. Meu nome é Merval Pereira, estou presidente da Academia Brasileira de Letras e queria dar as boas-vindas a vocês. Vocês receberam esse livrinho aqui, que tem os textos, as poesias, as músicas que vão ser apresentadas aqui hoje. Então, eu vou, para começar bem à tarde, eu vou chamar a acadêmica Fernanda Montenegro, nossa grande atriz, para fazer a apresentação. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado. Fernanda, por favor. Obrigada. Muito obrigada. Eu fiz uma introduçãozinha minha. Boa tarde. Estou aqui para uma introdução, trazendo um belo, mais sólido programa da ABL nesta grande feira do livro. São 10 acadêmicos, são 10 personalidades referenciais da nossa cultura, da nossa cidadania. Faço essa introdução com muito orgulho, muito agradecida à vida que me proporciona este momento. Bem-vindas, bem-vindos à Ciranda Literária, último evento da intensa programação da Academia Brasileira de Letras nesta Bienal do Rio de Janeiro. Em nosso estande, vocês puderam ver e ouvir Machado de Assis num holograma. Conheceram um pouco da nossa história e de nossas publicações. Puderam acompanhar e aprender com as entrevistas de Rosisca Darcy, Heloísa Teixeira, Joaquim Falcão, Edmar Baixa, Rui Castro, Ana Maria Machado, Merval Pereira e Arnaldo Nesquia. Hoje, veremos e ouviremos, de viva voz, poemas, letras de música, narrativas de 10 acadêmicos. A antologia Ciranda Literária reúne todos esses textos que aqui e agora serão apresentados pelos acadêmicos, que aqui estão. Acho que eles merecem uma salva de palmas. Estão todos aqui. Ana Maria Machado, Antônio Carlos Sequim, Antônio Cícero, Antônio Torres, Carlos Nejar, Domício Proença Filho, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, Rosisca Darcy de Oliveira, Gilberto Gil.
A ABL se fez presente do começo ao fim da Bienal. Daí o nosso lema, academia imortal a cada dia. Será um belo recital. Então, chamo aqui a acadêmica Ana Maria Machado. Mas antes, darei uma introdução, uma biografia sucinta dela. Ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, a carioca Ana Maria Machado é autora de 10 romances, 12 livros de ensaios e mais de 100 infantos juvenis. Traduzida em diversos idiomas, inclui entre seus inúmeros prêmios o Machado de Assis, pelo conjunto da obra, o Hans Christian Andersen, o Príncipe Klaus, o Casa de las Américas e 3 jabutis. Seu mais recente livro é a coletânea de contos Vestígio. Então, eu quero chamar aqui a cena, eu sou atriz, então eu sempre chamo a cena. A acadêmica Ana Maria Machado. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, nessa plateia tão calorosa, nesse dia de encerramento de uma Bienal que foi tão bonita, como costumam ser festivas as Bienais cariocas. Eu vou ler o primeiro capítulo do romance Um Mapa Todo Seu, intitulado Rio de Janeiro, 1873. Esse romance conta a história, uma história de amor entre Joaquim Nabuco e Eufrásia Teixeira Leite. Esse capítulo é o primeiro onde eles se encontram. Qualquer que fosse seu nome, aos olhos de Quincas, era uma Vênus. Digamos que se chamasse Zizinha, ou algo assim. Toda moça tinha um apelido familiar em diminutivo. Vinha da infância e ficava para sempre. Um nome carinhoso. Ajudava a evitar que a bebezinha ou menina pequena fosse chamada de Domitila, Deodorina, Erotildes ou Eufrásia, como mandava a pia batismal. Quincas já a avistara de longe, na azáfama do cais, cercada de amigos e familiares, tranquila e altiva em meio à movimentação de escravos vendedores ambulantes, carregadores, marinheiros. Tinha uma vaga lembrança de que já a vislumbrara antes alguma vez, também em um lugar amplo, ao ar livre, cercada de gente. Numa charrete aberta, que passara ao longo da enseada de Botafogo diante do Pão de Açúcar? Talvez. Quando? A memória não o acudia, mas desta vez o rapaz prometia a si mesmo que não a perderia de vista. Esguia, de porte altivo e gestos graciosos, a moça dirigia aos que a cercavam uma eventual palavra em voz baixa, de quando em vez acompanhada por um sorriso discreto. Mas o olhar, a todo momento, se afastava do grupo em torno e se perdia ao longe, em terra, demorado, como se quisesse sugar o vai-vem das pessoas, o casario em volta, as pedras da rua, a distante linha de montanhas que contornava a baía, o verde intenso das palmeiras, bananeiras e das redondas copas de mangueiras. Olhar de quem pretendia guardar dentro de si cada rendilhado em ferro das sacadas,
cada fachada de azulejos nos sobrados, cada turbante, pano da costa e colares das doceiras com seus tabuleiros, cada carroça ou carruagem cujas rodas golpeavam as pedras do calçamento irregular, sacudindo todo o veículo. Era inegável. O olhar da moça acariciava a paisagem. Um afago de despedida, como se estivesse se preparando para a longa ausência e precisasse se abastecer de trópico e sol, em farta provisão para a carência deles, que esperava do outro lado do oceano. Quincas sabia o que era isso. Também planejava ficar um bom tempo na Europa. No entanto, por mais que sucumbisse aos encantos dos parques de São Clemente, da subida das Paineiras para a Tijuca, dos morros de São João e do Pão de Açúcar, vistos do Flamengo ao cair da tarde, não podia negar que bem podia guardá-los por um tempo na memória, à espera de seu regresso à pátria, sem que isso lhe provocasse qualquer sensação de saudade antecipada. Estava ansioso para que o vapor zarpasse sem demora. Sentia a atração do mundo. Desejava estar logo a caminho das terras longínquas, carregadas de história, e das paisagens retratadas na obra dos artistas. Pouco tempo antes, trabalhando em um livro sobre Camões para lhe festejar o centenário, dera-se conta da intensidade dessa atração e percebera que não poderia mais adiar sua vontade de viver um tempo no velho mundo. Tomado por essa febre itinerante e ambicionando conhecer logo lugares célebres, decidira partir. Não fora fácil obter os meios que lhe propiciariam essa oportunidade. Porém, agora, finalmente, estava embarcando. Iria iniciar, aos 24 anos, a viagem com que sempre sonhara, mais longa do que todas as que fizera antes, por terra ou ao longo da costa entre a província e a capital. Desta vez, iria cruzar o oceano, mitológico domínio de Poseidon, sereias e tritões. Enfrentar o desafio daquele mundo líquido e movente que vira pela primeira vez aos 8 anos e passara a trazer em si uma imensidão verde-azul a exalar sal e respirar espuma, imagem que para sempre permaneceria em sua retina como o instantâneo infantil eternizado. A visão congelada da primeira vaga que o menino vira levantar-se diante de si, transparente como um biombo de esmeralda, quando chegara à areia após atravessar o coqueiral que cercava as palhoças dos jangadeiros. Na revelação da praia, para sempre, o eterno clichê do mar, mutante e imutável, divino, tão forte e vivo que muitos anos mais tarde, ao ser recordado na velhice, lhe daria vontade de regressar às origens gregas da civilização e escrever embaixo a legenda, como em versos imortais: o mar, o mar. Eu chamo agora para a leitura seguinte o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Sequim é professor emérito de literatura brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poeta com 8 livros publicados, entre eles Todos os Ventos, ganhador de 3 prêmios para melhor livro do gênero em 2002. Foi eleito em junho de 2004 para a cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras, onde atualmente ocupa o cargo de secretário-geral. Em 2019, recebeu o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro, da Academia Carioca de Letras, pelo conjunto de sua obra. Com vocês, Antônio Carlos Sequim.
Boa tarde a todos. Obrigado pela calorosa presença. Academia imortal a cada dia. Por isso, hoje, eu quero dedicar essa leitura à memória imortal de alguém que, se estivesse vivo, estaria aqui, lendo seus poemas no dia exato em que completaria 93 anos. Viva em nós o acadêmico, o grande poeta Ferreira Goulart. Vou ler aqui o primeiro poema e tem uma notícia ruim e uma boa para dar a vocês. A ruim é que o poema é longo. Tem exatamente 100 versos. A boa é que eles são curtos. Todos eles têm 5 sílabas, a redondilha menor. E se chama translado, essa oscilação inevitável que nós fazemos de um lado para o outro, sem saber nunca qual é o nosso verdadeiro lugar. Translado, epígrafe, o lado além do outro lado. Tem um lado com, tem um lado zen, tem um lado zoom, outro desfocado, tem um lado chão, outro lado alado. Tem um lado não, tem um lado vim, tem um lado voz, tem um lado mim, tem um lado algoz, tem um lado sim, tem um lado sou, tem um lado quem, tem um lado zero, tem um lado nem, do lado de lá tem um lado além, tem um lado lei, tome então cuidado, vem para apagar o teu braseado. Tem um lado solto, tem lado soldado, esse lado aí te deixa confuso, pronto para arrochar, feito um parafuso. O lado soldado me deixa lelé, me mobilizando do pescoço ao pé. Preso na armadura, eu fiquei fundido. Frente à solda dura, me senti banido. Quero me sentir desencadeado, com meu lado em tudo quanto é lado. Abrindo um contrabando na contramão da pista, eu finjo que sou cego, para não dar na vista. Eu procuro, enfim, qualquer endereço que não me dê o nó no meio do começo. Tem um lado aquém, bem descontrolado. Tem um lado assim, tem um lado assado. Um fermenta ali, outro deste lado. Tem um lado sem, mesmo acompanhado. Tem um lado tem, com mais nada ao lado. No meu lado não fico à vontade. Ele só me dá o dobro da metade. Entre o não e o sim, não quero talvez. Melhor me embaralhar, junto com esses 3. Tem o lado 3, lado bem bacana, desde que caibamos 4 numa cama. Tem o lado light, esse me seduz, pois além de leve, ele me dá luz. Lá no lado dark, nada é tão festivo, mas até no inferno eu me sinto vivo. Tem um lado mais que chega atrasado, avisando a mim que tudo somado só resta a raiz de 1 metro quadrado. Todo o resto é lero para o boi dormir, para me dividir entre o lado bom e meu lado B. Entre o aqui e o lá, fico lá e aqui, sem saber dizer onde vou chegar, nem tentar saber que lado seguir. E neste translado, eu só quero quem queira vir comigo, além do verso 100. Então, vamos além do verso 100, com o poema seguinte. De chumbo eram somente 10 soldados, plantados entre a Pérsia e o som no fundo. E com certeza o espaço dessa mesa era maior que o diâmetro do mundo. Carícias de montanhas matutinas, com degraus desenhados pelo vento,
mas na lisa planície da alegria corre o rio feroz do esquecimento. Meninos e manhãs, densas lembranças, que o tempo contamina até o osso, fazendo da memória um balde cego, vazando no negrume do meu poço. Pouco a pouco vão sendo derrubados as manhãs, os meninos e os soldados. Sagitário. Evite excessos na quarta-feira. Modere a voz, a gula, a ira. Saturno conjugado a Vênus abre portas de entrada e armadilhas de saída. Evite apostar em si, mas se quiser, jogue a ficha em número próximo do 0. Evite acordar o incêndio implícito de cada fósforo. E quando nada mais tiver a evitar, evite todos os horóscopos. Soneto da dissipação. Revejo a luz gelada de manhãs perdidas e os sonhos que eu mandei para o endereço errado. Tanto azul me nauseia e nada se dissipa em meio ao mangue seco onde estanquei meu barco. Muitas sombras debatem-se à beira do quarto. Fantasmas nos lençóis da noite estreita e aflita esgueiram seus anzóis no meu silêncio farto de saber que eles são a única visita. Imóveis no sofá me contemplam ferozes e cravam com desdém as garras da rapina. Espanto, o pó e a dor que descem dessas vozes, rolando sem parar pela memória acima. O espelho só me ensina a ruína do desejo. Sei que é meu esse olhar em que eu não mais me vejo. Agora, como todo mundo adora um telemarketing, vamos aqui com um disque morte. Para acabar com angústias e tormentos, conheça nosso lançamento inédito. Basta ligar para 0800 e compre a morte no cartão de crédito. Tecle 1 para falar com Jesus Cristo, ao custo de uma ligação local. Depois de conversar, deixe um registro com a nota de 1 a 5 no final. Um Deus no céu e você sob a terra é o lema que nos move há muitos anos. E na certa o seu corpo nessa guerra se entrega, tarde ou cedo, aos nossos planos. Compare os preços e veja a vantagem de nosso First Class Clube Funeral. Se não houver conforto na viagem, devolvemos em dobro o capital. Nossa intenção é de presenteá-lo com a luz do paraíso azul dantesco. Porém, para mais rápido acessá-lo, informe agora a sua conta no Bradesco. Parabéns, você não será um mero Zé. Tem direito à morte especial. Qualquer dúvida, é só clicar no 0 e volte ao menu inicial. Autorretrato. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina. Se é dele de fato a voz que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou se o outro é que lhe invade numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina
a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sob a zona da sombra, navega em meio à neblina. Sabe que nasce do escuro a poesia que o ilumina. E, para acabar, na despedida. Espalhei 18 heterônimos em ruas do Rio e Lisboa. Todos eles, se reunidos, não valem um só de pessoa. Trancafiei-me num mosteiro, esperando de Deus um dom. O que ele me deu foi pastiche da poesia de Drummond. Ressoa na minha gaveta um comício de versos reles. Em coro parecem dizer: não somos Cecília Meirelles. Assim, meu futuro leitor, espere bem pouco de mim. O máximo que mal consigo é chegar a Antônio Sequim. Ele é compositor, poeta, crítico literário e escritor. Em 2017, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, formado em filosofia na Universidade de Londres, fez pós-graduação na Georgetown University, nos Estados Unidos, onde estudou grego e latim. Foi professor de filosofia e lógica. Escreve poemas desde jovem e ficou conhecido quando começou a fazer letras para as músicas de sua irmã, Marina Lima. Foi parceiro musical também de João Bosco, Wallis Salomão, Adriana Calcanhoto e Lulu Santos. Seu poema Guardar foi incluído na antologia Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, organizado por Ítalo Morricone. Como todos já perceberam, eu estou falando de Antônio Cícero. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui na Bienal e eu fico muito honrado de dizer uns poemas, recitar uns poemas para vocês. Bom, eu começo com o poema Dilema. O que muito me confunde é que no fundo de mim estou eu, e no fundo de mim estou eu. No fundo, sei que não sou sem fim e sou feito de um mundo imenso que não é feito de mim. Mas mesmo isso é controverso se nos versos de um poema, perverso sai o reverso. Disperso num tal dilema, o certo é reconhecer: no fundo de mim, sou sem fundo. Agora o poema Cara, dedicado a Teresa Augusta. Jamais foi mais escuro no país do futuro e da televisão. Dentro do labirinto, o que eu sinto, e chamam de paixão. E me apaixonam questões ardentes, que nem consigo assim, de repente, expor. Mas entre elas, há coisas raras, que são promessas, loucuras, taras de amor. Há sonhos, insônias, ozônios de Amazônias,
e um novo amor no ar. Entre bilhões de humanos e siderais enganos, eu quero te abraçar. 1900 não sei quanto, é fim de século, e, no entanto, é meu. Meu cada gesto, cada segundo em que te amar é um claro assunto no breu. Poema, obrigado. Quase. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não tinha nem fundamento. Havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia. E um perfume no vento, quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa, é quase alegria. Quase fui feliz à beça, mas você só me dizia, meu amor, vem cá, sai dessa. O outro é o Museu de Arte Contemporânea, que eu fiz sobre aquele museu em Niterói, um bonito Museu de Arte Contemporânea em Niterói. Fica em Boa Viagem. Disco voador ele não é, pois não pousou na pedra, mas se ergue sobre ela. Nem alça voo. A orla de cidades e florestas suspende-se no ar feito pergunta. E o que tem dentro mergulha e se banha no mundo em volta, e o mundo em volta o inunda. É um museu fora de si. De Atalaia, a curva do abismo, a altura das musas, sobre o mar, sobre a pedra sobre o mar, e sobre o espelho d'água, em que se apura sobre essa pedra, um mar a flutuar, um céu na terra, quase nada, um aire, a flor de concreto de Niemeyer. Obrigado. Eu vou ler alguns versos. As letras brancas de alguns versos me espreitam em pé do fundo azul de uma tela, atrás da qual luz natural adentra a janela, por onde, ao levantar quase nada o olhar, vejo o sol aberto amarelar as folhas da acácia em alvoroço. Marcelo está para chegar. E, de repente, de fora do presente, pareço lembrar disso tudo como de algo que não há de retornar jamais, e em lágrimas exulto de sentir falta justamente da tarde que me banha, e escorre rumo ao mar sem margens, de cujo fundo veio para ser mundo e se acendeu feito um fósforo, e é tarde. E agora o último poema que vou ler, que é Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la. Isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela. Isto é, estar acordado por ela. Isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema. Para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Em seguida, virá o grande acadêmico Antônio Torres,
Nascido na Bahia, Antônio Torres ocupa na ABL a cadeira número 23. É autor de 19 livros, alguns deles com várias edições no Brasil e traduções em muitos países. De sua obra, destacam-se a trilogia formada por Essa Terra, O Cachorro e o Lobo, Pelo Fundo da Agulha e o mais recente romance, Querida Cidade. Boa tarde. A alegria de escritor é ver a casa lotada de prováveis, quem sabe, prováveis leitoras. Vou ler aqui um trecho de um romance chamado Um Táxi para a Viena da Áustria. Não sei se fiz a melhor escolha, mas o critério foi o tamanho. Ele é bem curto, bem curto. O que me permite um tempinho para dizer a vocês que se trata de uma história passada em Ipanema, obrigado, Godofredo, em Ipanema, quando um amigo visita outro o visitado começa a falar das dores que está sentindo, e a barriga do visitado é que fala dessas dores. O visitante vê uma pistola assim em cima da mesa, que pensa que é uma quinquilharia, um objeto de decoração, pega aquilo e, para matar as dores que o amigo está sentindo, experimenta, e a arma funciona. Pá. O amigo cai, ele desce as escadas, pega um táxi que está parado porque o trânsito parou em Ipanema, na Visconde Pirajá. Então, o radiotáxi está ligado na rádio MEC, que toca a missa em Dó maior de Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Então, o criminoso adormece e sonha que está indo para Viena da Áustria para assistir ao concerto de adeus ao século XX. Né? E aí, o capítulo aqui é um delírio porque ele começa, o capítulo se chama O Rosto, e o resto vocês vão ver até onde ele está a delirar. O rosto. Imagine as chagas de Cristo na paixão. Há cores. Mas o sangue que você está vendo não é ketchup. O rosto atrás do clichê se funde e congela sobre todos os rostos na fila dos correios, sobre todas as pessoas e coisas, sobre os envelopes. Reproduz-se em milhões de cópias na cara de cada transeunte, nos vídeos das TVs e dos computadores, nos outdoors, nos anúncios luminosos, nas capas coloridas das revistas, nos cartazes do cinema, nas primeiras páginas dos jornais, nos templos religiosos, saunas, bares, boates, restaurantes, nos palcos e palanques, nos tribunais, associação de classes, entidades filantrópicas, estabelecimentos comerciais e de ensino, corporações civis e militares, na novela das 8, no Plim Plim da Rede Globo, nos trailers de Hollywood, nos lares, num prelúdio de bar, numa roda de samba, na sessão espírita, na loja maçônica, na reunião esotérica, nos quartéis, nos motéis, nos bordéis, na garagem, no elevador, no coro da bola, na ginga do crack, no fundo do copo, na xícara do café, nos salões, nos sindicatos, nos batizados, aniversários e casamentos, no baile das debutantes, no terreiro de macumba, na festa de formatura, no metrô, nos ônibus,
nos automóveis, nos aviões, num céu de brigadeiro, no pagode, nas feiras populares, no ponto do bicho, na roleta, no pano verde, nas cartas do baralho, no brilho da coca, na seringa do pico, no giro do disco, nas sessões de terapia, na aula de violão, nas cartas do tarô, na mesa dos bêbados, no embalo do sábado à noite, no pregão da bolsa, dos escritórios de pequeno, médio e grande porte, na moita dos negócios, no teu sono, nos teus sonhos, no descanso de domingo, nos dias úteis, nas tardes inúteis, numa jam session, nos concertos de rock, no petit comité, na cotação do dólar, nos piqueniques, na sessão de ginástica, nos hospícios, nos hospitais, na delegacia de polícia, nas clínicas de repouso, no parque industrial, nos jardins das delícias, nos encontros fortuitos, nos lenços perfumados, nos estandartes, nos selos, nos memorandos, na reunião top secret, na inocência dos otários, no 38ão do pivete, na tua blusa de seda amarela, na sombra do meu sorriso, naquele buquê de flores, no reflexo do teu sapato, na minha carteira vazia, no navio que vai partir para um mar de almirantes, na minha volta ao mundo, no banco traseiro de um táxi, em todos os espelhos, na brochura dos dopados, no tesão dos estagiários, no piano bar, no frango dos farofeiros, nas filas do INSS, nos olhos da multidão, nos meus e nos teus olhos, na minha retina. Como se a cidade, o país, o mundo, tudo tivesse agora um só e único rosto, o rosto de um morto chamado Cabralzinho. O que fazer para exorcizá-lo? Cuidar do enterro? Enviar flores? Pagar o anúncio da sua morte? Mandar rezar uma missa? O que você faria? Tomava um porre ou pegava um táxi para Viena da Áustria? Agora voltemos ao melhor de tudo, que é a poesia. Agora, trata-se de um poeta ficcionista, tradutor e crítico literário, eleito para a ABL em 1988, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. Recebeu o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 2000, pelo conjunto da obra. Foi procurador do Ministério Público em Porto Alegre, integrou o Conselho Superior e o Colégio de Procuradores do Ministério Público e professor de português no Rio Grande do Sul. Integrou o Conselho Nacional de Política Cultural em 1994 e 1996. Organizou a Antologia da Poesia Portuguesa Contemporânea em 1981. Agora, com vocês, o querido Carlos Neijá. Eu vou ler um poema que eu fiz depois de um Grenal no Rio Grande do Sul, onde, infelizmente, meu time perdeu. A doma e sua da nação. Animal doméstico, animal de festa e guerra. Homem, preso a si mesmo pela cauda ridícula, preso aos outros pelo movimento da pata. Não tens outra porta ou acomodação necessária.
Não tens outro tema ou teorema a modular com as traças. Teus pais te engendraram para seres doméstico. Uma estrela guiou a tua vinda para seres doméstico. Cresceste além da sede e da fome para seres doméstico. E quando pensaste atingir o infinito com as têmporas, ficaste enterrado num sótão doméstico. Doméstico como os gatos e as moscas. Não pões asco de estar ali a farejar os pratos e cheirar por justiça nos corredores. Doméstico e atado pela coleira das convenções. Doméstico e fácil. Satisfatório em todos os assuntos de disciplina, hábil na manipulação dos horizontes. Que fazer se não saber-se passivamente doméstico, enrolando-se nisso? Articulas-te entre a angústia e a esperança, com o dorso numa e noutra coisa, e as pernas da ambição nos elétricos. Animal doméstico, dormes nos calendários, e a morte te desperta no melhor da sesta. Doméstico, até na morte, doméstico. Obrigado. Poema 6º do livro de Siobion, de 1963. Os homens eram sombrios, esfinges de solidão. Os homens eram sombrios, quiseram tecer de sonhos a água verde dos rios. Os homens eram amargos, quiseram compor o cisne nas águas verdes dos lagos. Os homens eram ardentes, como tochas de amaranto, sobre o rosto do poente, deixaram rosas de pranto. Eram terríveis, terríveis contra o céu do esquecimento. Lançavam gomes de fogo e adormeciam no vento. Os homens eram de vento, de um vento predestinado, braços de ferro no tempo, entre o presente e o passado. Os homens eram ferozes, como estrelas de ambição. Mas no tempo primavera, se primavera chegasse, eram brandos como espuma, eram virgens como espada, eram suaves, suaves como aves de abandono. Os homens eram de estrela soprando sobre o canal. Não era estrela de noite, mas estrela de metal. Os homens eram de estrela e não podiam sustê-la. Os homens eram de treva, fizeram-se escravos dela. Os homens eram remotos no grande túnel de pedra. Nem alga, nem alfazemas, nem junco, nem girassol. Floração ali não medra, longe da terra do sol. Floração ali não medra. Tudo que nasce é de pedra. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem.
mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra na eternidade de pedra. Um só compreendeu o homem, era fogoso e de pedra. Menino não como os outros, menino feito de pedra. Braços, só braços e mãos na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram? Com seu destino de pedra. Que procuravam os homens na eternidade de pedra? Eram hálitos de aurora, luz florescendo, caverna, eram só pedra. Talvez fonte, vento, folhagem sobre montanha, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças, relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Rostos ocultos no sono, barcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar. Eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra. Os homens eram de pedra. Na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mas pedra. Os homens eram pedras. Lábios de pedra, mas pedra. Os homens eram pedras. Ventre de pedra, mas pedra. Os homens eram pedras. Noite de pedra, mas pedra. Os homens eram pedras. Os homens eram pedras. Os homens eram as pedras. Eram as pedras, as pedras. Eram as pedras. Quero apresentar aqui o grande acadêmico, que é Domício Proença Filho. Além de professor e pesquisador em língua e literatura brasileira, é também crítico, ensaísta, poeta, ficcionista, roteirista e promotor cultural. Publicou até o momento 69 livros, entre eles na área da poesia, Oratório dos Inconfidentes, Dioniso Esfacelado, Quilombo dos Palmares, O Risco do Jogo. No âmbito da ficção, o romance Capitu, Memórias Póstumas, que, aliás, foi lido na Academia Brasileira de Letras, por Fernanda Montenegro. Breves histórias de Vera Cruz das Almas, premiado. Histórias da mitologia, o cotidiano dos deuses. E nos espaços do ensaio, estilos de época na literatura, leitura do texto, leitura do mundo, muitas línguas, uma língua, a trajetória do português brasileiro. É membro, entre outras instituições, da Academia Brasileira de Letras, de que foi presidente da Academia Brasileira de Filologia, da Academia das Ciências de Lisboa, do PEN Clube do Brasil. É professor emérito e professor titular de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense, aposentado, e doutor honoris causa da Universidade Clermont Auvergne. Chamo a ele aqui para a honra e alegria de ouvi-lo.
Boa tarde, boa noite a todos. Estamos no intervalo das duas coisas, pelo visto, né? É um grande prazer estar aqui para dizer de poesia. Dizem que ela está morrendo. Eu não acredito. Pelo que eu acabei de ouvir até aqui, ela está mais viva do que nunca. Os aplausos de vocês que nos honram com a presença e dão o maior prazer que um escritor pode ter. Quanto ao currículo lido pelo meu querido amigo e irmão Carlos Nejar, eu diria assim: se me pedirem para tocar piano, sou um fracasso. Eu vou começar lendo 2 poemas do Oratório dos Inconfidentes, que é um livro que, no final das contas, conta a história da liberdade. O primeiro deles é 1789. Além da história e da palavra escrita, a marca de uma forca, a ponta de uma corda, laço. O sonho, verbo verde, o sonho verde claro, laço. E as palavras do sonho, libertas, quer será também. O segundo poema, ainda do mesmo livro, Plantio, é a propósito da morte de Tiradentes. Da morte atraiçoada, que lição! Que grita a voz silenciosa no sono aprisionado ao vento inexorável. Que rio esse, perene, sob o cadafalso. Silêncio. A morte lúcida escreve no quadro negro a forca e a sangue, a palavra alerta firme. Liberdade, ainda que tarde. Agora eu vou ler um poema que faz parte de um livro chamado Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Pomares. Por que Dionísio Esfacelado? Dionísio é um deus 3 vezes nascido. Foi sacrificado a primeira vez num incêndio. Um dos deuses pegou o coração dele, entregou ao pai Júpiter, que o guardou na coxa. Ele nasceu de novo, para depois morrer uma 3ª vez e se tornar Baco ou Dionísio, o deus do vinho. O livro, quando eu digo, o título é Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Pomares. Eu faço um paralelo entre a saga do negro no Brasil, desde o momento em que ele chega no navio negreiro até o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois, nós todos sabemos e vivemos. Afinal, somos todos miscigenados. O título do poema é exatamente Miscigenação. Inexorável, a libido incendiada escreve a letra isenta. Inunda chão de senzala e lençóis de Casagrande. A pátria regada a sangue de cores variegadas democratiza o percurso. E emerge um povo macamba, pesar de todas as penas, negras, cafuzas, índias e mulatas. Eros moreniza a terra inaugurada, e a carne apaga o verbo de cronistas assustados. As penas tremem excitadas, véspera do novo esterco de canteiros falsos. A vida nega o discurso dos sacerdotes de Cronos. Agora, depois desses poemas sobre a liberdade, poemas de amor que ninguém é de ferro. Esses poemas fazem parte de um livro chamado O Risco do Jogo. O risco do jogo da vida, o risco do jogo da poesia,
O risco do jogo que nós jogamos todos os dias e o risco do jogo de quem escreve e de quem faz letras de música, não é, Gilberto Gil? Primeiro, um convite. Nos esperamos tanto. As pedras do caminho adestraram os nossos passos e retinas. Tempestades testaram resistências. Palavras cortaram fundo a terceira margem do nosso rio fluente, o rio da vida. Eis-nos convivas do encontro, sedimentados de amor, fruto maduro em tempo de colheita. Cultivemos a madureza desse amor antigo, argamassa de alguma felicidade. O outro poema é Oferenda. Ele diz o seguinte: oferenda, eis a alma, a porta aberta, coroemos de rosas o tempo novo, cultivemos o fruto, amor amigo, amante, companheiro, inteiro, lavrado em completude, plenitude. Eis a alma e a porta aberta. Sê bem-vinda, infinda, eternamente. E o último poema, um poema simples, um poema de um único verso. O poema se diz Fascínio. Vem. Obrigado. E agora eu tenho o prazer de trazer aqui, de falar a vocês aqui de quem vem na sequência. Ele é poeta, letrista, dramaturgo e tradutor. Publicou 10 livros de poesia, com os quais ganhou diversos prêmios. Escreveu mais de 200 letras para músicas de Gilberto Gismonti, Astor Piazzolla, Francis Haime e Wagner Tiso, entre outros parceiros, gravadas por diversos intérpretes. Para teatro, cinema e TV, escreveu obras originais e adaptações, entre as quais uma adaptação da novela O Astro, que muita gente aqui não tem idade para ter visto. Mas foi uma belíssima novela e grande sucesso da TV Globo. Essa novela ele escreveu em parceria com Alcides Nogueira, e é por essa novela ele recebeu o prêmio Emmy Internacional. Seu último livro publicado é uma autobiografia que se chama Folias de Aprendiz, livro lançado em 2002 pela editora História Real. Eu recomendo. E ele não escreveu, a produção não escreveu aqui, mas eu convido a todos e a todas para assistirem a última peça que ele produziu, que ele escreveu, está no Teatro Prudencial, na Rua do Rússio, e que se chama Noel, Coisa Nossa. Vale ouvir o poeta da Vila. Com vocês, Geraldo Carneiro. Boa tarde. Para quem está seguindo pelo livrinho, eu vou começar com o poema número 3. O tal total. O amor é o tal total que move o mundo, a tal totalidade tautológica, o como somos, nossos cromossomos, nos quais nunca se pertenceu ao nada.
Só pertencemos ao tudo total, que nos absorve e sorve as nossas águas, e as nossas mágoas ficam revoando, como se revoltadas ao princípio, aquele principício originário, onde era Orfeu, onde era Prometeu. E continua sendo sempre lá, o cais, o nevermore, o nunca mais, o tal do és pó, e ao pó retornarás. Obrigado. Como fazer florescer a flor? Casar ou não casar? Essa é a questão. É assim aqui ou no Cazaquistão, que eu chamaria de Casarquistão, ou se você quiser, Quizerquistão. O que está fora de questão é a Marte, mesmo que fosse em Vênus ou em Marte. Mas se eu pudesse escolher, acredite, escolheria o reino de Afrodite. Não sei se por qualquer superstição, vinda, sei lá, de algum sei lá questão, ou por amor de outras mitologias, dos orixás da Grécia ou da Bahia. Não que lá em Marte fosse a Marte menos, mas eu preferiria a Marte em Vênus. Obrigado. O elogio dos soníferos. Soníferos eu lanço contra as feras que me devoram a solidez do sono. A solidão em si não me apavora. Os outros são o inferno, o purgatório e às vezes são também o paraíso. Não sei do inverno o que virá ou não virá, ainda não formei juízo. Aliás, juízo sempre me faltou e há de faltar, espero, até a morte. Esse capítulo da história natural contra o qual não farei rebelião. Amparo metafísico não tenho. Invejo o céu, a dança das esferas. Morro de inveja do Ptolomeu. Vagando a salvo nas cosmologias, com Deus no centro, o resto ao seu redor. Não tenho centro, cetro ou direção. A mim só não me falta coração. A flor da fala. É daqui mesmo que eu te conheço? Ah, não? Então de que outro lugar será que eu não te conheço? Se eu fosse místico, talvez redecifrasse a tua face de alguma encarnação imemorial. Mesmo não sendo místico, eu diria, desse pequeno prenúncio de Apocalipse. Agora sim compreendo a música das esferas, os teoremas de Arquimedes de Siracusa, a mecânica celeste e todos os demais mistérios do reino deste mundo. Só quero conhecer-te ainda nesta encarnação, antes que minha alma improvável se arremesse na província do nada, a morada dos seres sem amor. Obrigado. Juízo final. Amou 3 ou 4 sereias, sempre marinheiro de primeiro naufrágio. Jurou em falso, disse meias verdades. Perambulou em busca do sublime, sem nunca descobrir o santo graal. Andou atrás de um Deus que fosse cômodo. Como esse Deus não se desencantasse, cantou a lua e outras deusas inconstantes. Refratário às ciências, desconfia que o sol gira ao redor da terra e o homem é um animal fadado à extravagância. Às vezes sofre acessos de grandeza, supõe-se demiurgo e pandemônio, mas o mundo sempre se rebela contra as suas mal fundadas esperanças e o reduz à sua insignificância. E, para encerrar, o elogio das Índias ocidentais. Ó cunhãs, ó índiazinhas em flor, quisera ser o vosso Pero Vaz, cronista das vergonhas saradinhas. Naufragar nestas Índias do Ocidente, cheio de fantasias orientais. Ser vosso fauno sem après-midi, cevado, ai de mim, a aipim e cauim, até me converter num querubim, e numa patuscada bem pagã,
Kubanacan ao fundo no atabaque, oferecer o corpo em holocausto para sentir com a graça de Tupã os vossos dentes me mascando a carne. Nhaque, nhaque, nhaque. Obrigado. Eu queria convocar aqui o acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, ocupante da cadeira 35 da Academia Brasileira de Letras. Godofredo é romancista, cronista e contista, com mais de 20 livros publicados, e é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou este ano o romance O Desenho Extraviado, de Hierônimos Bosch. Com vocês, Godofredo de Oliveira Neto. Nossa, completo. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui também pela BL. Eu vou ler um trecho desse último romance, meu 20º, a história que se passa nos dias atuais, da busca de um esboço do romance, do quadro A Extração da Pedra da Loucura, do século XVI, do Bosch, uma busca irresoluta. Quão irresoluto é, talvez, o texto. Ele está em Nova York, abro a janela, clareando, pássaros querem entrar no quarto, a cabeça dói, como sempre. O bourbon a seco da ressaca. Existem pássaros em Nova York? Sinto bicadas no rosto, molho a cabeça na pia, algum conforto. Volto à janela, as bicadas continuam. Querem me furar os olhos. O que botaram na minha bebida ontem? Não ouso enviar mensagem para o Brasil, vão se preocupar. Mais tarde tenho jantar com o tio Júlio. Volto para a cama, de novo os pássaros, só que agora centenas, como no filme de Hitchcock. O vizinho bate na parede do quarto, para de fazer barulho, senão chama a polícia. Traduzia assim a ordem masculina e o inevitável fuck you. Escrevo no celular histórias falsas, misturadas com reais, como um diário. Depois, talvez, envie para Ana Júlia. Descrevo a maneira de abordagem do sorde, vulgar, falso. E eu? Falo a verdade, de mim para mim? Blefo, enrolo, tenho inveja dos que fazem sucesso. É a culpa cristã, mal resolvida, me dizia Adriana, a gaúcha, que me deixou por um carioca conquistador, falso intelectual. Como enrolador, vi facilmente na ocasião como ele enrolava as pessoas. A depressão vai me dominar totalmente hoje, sinto isso. Tracei uma vida, desenhei, previ, mas nunca logrei êxito. Sinto isso, para usar um verbo do Filipão. Tenho vergonha da minha mistura racial. Nigger, assim o racista de chapéu me xingou. Quem foi meu pai? Mamãe nunca disse. De pai desconhecido. Esse foi o registro no cartório. Retorno e retomo um conto que escrevi. Procuro Cruz de Souza na memória. Ele me sossega um pouco. Digo em voz alta o emparedado. Artista? Pode lá isso ser, se tu és da África, tórrida e bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, África grotesca e triste, melancólica, sangrando no lodo das civilizações, onde Deus arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas. Acho que me confundi, vozes no corredor do hotel me desconcentraram, mas levanto o sagrado nome da arte. Frase do Cruz de Souza. Grito com ímpeto, viva a África! Ouço, viva! São dois vizinhos cubanos do quarto da frente. Me enrodilho na posição fetal, a única que me procura algum descanso.
Mas como o juiz ou algo parecido deu um documento de posse para a família se não viu a obra? A pergunta da Ana Júlia eu devia ter feito ao Sordi. São 7 horas aqui. E aí, Ana Júlia? 6. Não tenho certeza de poder segurar a gravidez. O médico está na dúvida, questão de útero problemático, etc. A notícia me aflige, choro, não quero que ela ouça. Fica fria e descansa, querida. Vai dar tudo certo. Consigo formular a pergunta sobre a relação entre o Sordi, é o primo em Nova York, e o Domênico. Não compreendo. Acho que eles se desentenderam, ela me explica. É trapaça em cima de trapaça, ou o Sordi não quer devolver para o Domênico agora que deu rolo, ou o que está aí é um falso, e estão enganando a gente. Ana Júlia deu a explicação com voz pausada. Parecia uma advogada, não jornalista de televisão como ela é. O Filipão veio aqui em casa ontem à noite. O quê, Ana Júlia? Repete. Sim, veio aqui, terminou com a namorada, deu um tempo, como ele disse. Muito burguesa e reaça, segundo ele. Tomamos um skin e conversamos muito sobre você. Você falou a razão de eu estar aqui em Nova York? Não, disse que era com o seu grupo de pesquisa do CNPq. E vocês transaram depois? Pô, Luigi, vai começar? Andou relendo Dom Casmurro aí em Nova York? Dando uma de Bentinho agora? Desliga o celular. Ana Júlia está mentindo. Sempre teve adoração e atração pelo Filipão. Sei até o lugar em que eles se devoraram, no cantinho preferido dela. Tem que ser muito cachorra para transar com o meu amigo enquanto eu estou aqui em Nova York, perdido, confuso, sem entender bem a minha missão. Dizer que não houve nada é fácil. E ela acha que eu acredito? Será que já passaram os tais 2 anos de garantia para que o amor de que ela tanto fala acabe? Da outra vez foi com um cara da USP. Ela é insaciável. Fomos só jantar no restaurante, diz ela, italiano da beira-mar norte, com fundos para a rua Bocaiúva. Ah, é? Só? E por que o telefone fora da área ou desligado durante as 3 horas do jantar? Aquela vez ela chorou, negou, ficou pau da vida, até usou a expressão típica dos primos alemães dela instalados no Ribeirão da ilha, expressões dos chamados manezinhos da ilha. Estou garrando nojo de ti, Luiz. Pois agora eu é que garrei nojo de ti, Ana Júlia. Digo a frase para as paredes do hotel americano, continuo encucado. Numa ida a São Paulo, vi claramente como ela olhava fixamente para um rapaz jovem, tipo surfista, cabelo oxigenado, no restaurante Carlino, depois de uma visita que fizemos a conhecido professor da Universidade de Campinas, nos Jardins. Em certa hora, ela foi ao banheiro. O jovem, 1 minuto depois, idem. Ana Júlia voltou com os lábios meio inchados e o batom ligeiramente borrado, pelo menos parecia. Em seguida, fui eu. A entrada para os toaletes era comum para os homens e mulheres. Dentro havia a separação por gênero, com um desenho à la Toulouse-Lautrec na porta. Os dois ficaram a sós por um momento naquele espaço. Pode ser imaginação minha, fruto dos remédios, não sei. Vejo como no romance de Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Mas devo ser injusto. Me vejo como Spencer Tracy no filme do Victor Fleming, tirado do livro. E Ana Júlia é mais bonita que a Ingrid Bergman na tela. Sou um monstro. Ela não pode ter feito aquilo. Tio Júlio me espera em breve. Busco me concentrar para o encontro, tirar bobagens da cabeça, tirar a pedra da loucura da cabeça, como no quadro do Bosch. Chamo a Ana Júlia, ligamos a câmera, ela tem os cabelos molhados, dá interferência, a imagem treme, Ana Júlia treme, reaparece sorridente, tento também sorrir, pedir desculpas, imaginar um altar contemporâneo para ela, como os da Adriana Varejão, comprar um quadro de artista
no seu aniversário, botar a obra na casa da gente um dia com as crianças, mas o visor escurece de súbito. Obrigado, gente. Obrigado. Tenho também então a honra de ter como a continuação desse encontro de chamar aqui a minha querida acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. A Rosisca é escritora, como todos estão cansados de saber, ocupa a cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, autora de 13 livros publicados no Brasil e no exterior, dentre eles Elogio da Diferença, Chão de Terra, Pássaro Louco e Liberdade. Em seus contos, crônicas, ensaios e artigos, um fio civilizatório costura a defesa da liberdade, dos direitos das mulheres e a valorização da cultura brasileira. Jornalista, escreveu no Estado de São Paulo, no Globo, e hoje é editora da Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras. Por favor, Rosisca. Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui a história de um retorno impossível. Um conto chamado Chão de Terra. Eu vou ser forçada a ler em voz alta por conta da concorrência da música aqui ao lado, um conto que normalmente deveria ser lido, talvez em voz muito baixa. Chão de terra. O chão de terra virava lama nas enxurradas de março. Abria-se em sulcos, onde corriam rios de um mapa imaginário, e era neles que desciam os barquinhos de papel, apostando corrida até o ralo. No chão de terra não se anda descalça, que ante a verbe, e a barriga cresce, como aquelas crianças do Nordeste. Nem se senta com short branco, para não sujar. Pés no chão, short manchado, assim iam os dias. A grama era rala, que o sol daqui não é brincadeira, não adianta nada, nem regar. Aqui e lá, uma azaleia teimosa brotava uma flor no mês de maio, outra em agosto, com o pé da esperança de alguma alegria. O resto era assim. Essa quase areia, boa para cavar búlicas com calcanhar e jogar bola de gude. Uma areia em que não nascia quase nada, mas servia para desenhar corações e escrever um ou outro verso que a sola apagava antes mesmo de existir. Eram confidências envergonhadas ao silêncio cúmplice da terra. O chão de terra mudava de cor. Era oca de manhãzinha, ia ficando cada vez mais brilhante, já perto do meio-dia. Dali subia um vapor que distorcia as imagens verdadeiras ou sonhadas de quem olhava fixamente esse chão onde se passava a sua vida. No inverno,
era a cama fresca do primeiro amor. No verão, poeira pura, vestindo o corpo nu. Melhor se lembrava do cheiro, quando chovia uma chuva de pingos grossos, o cheiro que subia dessa terra molhada e lhe revolvia as entranhas, mexendo com seu desejo. Perdida no tempo, alguma memória de uma sensualidade intensa, confundida com o ardor do verão, que a chuva vinha aliviar, espalhando umidade na terra crestada pelo sol do dia inteiro. O cheiro da terra molhada. Foi logo depois que voltou ao país. Foi uma tarde em que viu os primeiros pingos no vidro do carro, anunciando as tempestades de dezembro. O corpo, anos depois, se lembra logo do que esqueceu. Um perfume atravessa décadas e chega na urgência daquele minuto. Foi assim naquela tarde inesperada. Bastou para medir os anos sem chão de terra, lá onde a grama cresce verde atapetada, onde não há poeira nem sede no chão, onde não foi a sua infância e onde se fez tão estrangeiro o seu desejo. Uma chuva banal, num fim de tarde, um concerto de Rachmaninoff que ninguém tocou, mas ela escutou, passos no chão molhado e, de repente, a vida. Simplesmente a vida, como sempre deverá ser, e todo o resto, nada mais que enganos. Simplesmente o verão, chegando na umidade da quase floresta, o verão, seus relâmpagos e seus medos, tudo voltando tão nítido e irrefutável, tudo guardado no cheiro da terra molhada. Parou o carro em frente à parede de edifícios e tentou desenhar os muros da casa. Os muros da casa, as fronteiras de um mundo soterrado por imensos prédios que cobriam o chão de terra e não esperaram por ela, nem sequer para se despedir. Mangueiras amputadas, jogadas no lixo para apodrecer. Ficaram ali, invisíveis, mas insepultos, os amores impossíveis, os ensaios na poesia, arlequins e purpurinas, os ovos escondidos nas samambaias, as ladainhas do mês de maio, busca-pés e papel fino, cortado em grossos gromos, subindo ao céu em luz e cor. Na garagem dos prédios, no capô dos carros amontoados, jogam bola aos gritos os espectros de meninos desganhados. No play, ninguém percebe que há uma ceia de Natal, a mesa infindável que vem da cabeceira da avó, até ela, a menor, e tantas crianças que não comiam nada, espreitando o jardim. No elevador, desce um homem de vermelho. Em que andar mora o diabo? O que assombrava as noites e se escondia atrás da casa. O diabo aparecia, os mortos saíam do papel das paredes, e então já não podia nada. Só rezar, para que a primeira cigarra matutina gemesse ainda tímida, puxando o coro que anunciava o dia. A mãe proibia que se dissesse o nome do diabo, porque quando se fala nele, ele aparece. Apareceu no meio da noite, do fundo do pesadelo, olhando de longe a imagem da mãe enforcada no lustro de prata, o penhoar de veludo verde chamuscado na bainha por um braseiro que se consumia sob seus pés pendentes. Só restavam as nuvens, as mesmas, essas nuvens barrocas, rosadas, que reconheceram agora, tantos anos depois, quando entrara no espaço aéreo brasileiro. Só elas, altaneiras,
tinham escapado à sanha do dinheiro e das escavadeiras. Deitada no chão de terra, acompanhava o descaminho das nuvens esgarçadas, os encontros e desencontros, lhe ensinando a infidelidade e o imprevisível. Brincara com nuvens mais do que com brinquedos. Vivera no céu mais do que na terra, deitada no chão de terra. As nuvens continuavam ali. Bem, a mim cabe a honra e o prazer de anunciar a vocês provavelmente o momento mais esperado dessa tarde. Cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e escritor, eleito para a BL em 2021. Vencedor de prêmios Grammy, Grammy Latino e condecorado com a Ordem do Mérito do governo francês. Nomeado Artista da Paz pela Unesco, foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008, embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação. Tem mais de 50 álbuns de música. Sua carreira musical começou no acordeon, inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som do rádio e pelas procissões na porta de casa. Mas, ao ouvir João Gilberto, trocou o acordeon pelo violão. Ainda na Bahia, criou a Tropicália, ao lado de Caetano Veloso e outros. Recebeu a Légion d'honneur do governo francês e inúmeros títulos de doutor honoris causa de universidades europeias e norte-americanas e brasileiras. Eu acredito que todos adivinharam que eu vou chamar ao palco Gilberto Gil. Porque não é só ele que eu vou chamar ao palco. Seja muito bem-vindo. Mas você é uma pessoa muito amada. E por isso mesmo, nós vamos chamar também ao palco a jovem Ana Cláudia Santana de Moraes. E eu explico. Essa festa da literatura que se encerra aqui na Bienal continuará a ser contada na Festa Internacional Literária de Maricá, entre os dias 19 de setembro e 1º de outubro. Em 2023, o tema da FLIM será a multiculturalidade. E com o objetivo de trazer o olhar da cidade para esse conceito, foi realizado um concurso cultural com os alunos do 9º ano da rede pública. Eles puderam, com o apoio dos seus professores, expressar em suas palavras e formas o que significa ser multicultural. Dentre tantos textos recebidos, os professores selecionaram um texto, o qual representa a visão da cidade de Maricá. E ele será lido aqui, nesse grande palco da BL, para o grande homenageado da FLIM 2023, Gilberto Gil. Ana Cláudia Santana de Moraes. Venha cá. É com imenso prazer que eu chamo você aqui ao palco, Ana Cláudia, para que você leia a sua poesia e entregue a chave cultural da cidade ao Gilberto Gil.
após a leitura da poesia da Ana Cláudia, a Ana Cláudia vai entregar ao Gil a escultura Verbo, que é uma caneta tinteira feita de madeira, que representa o acesso da cidade por meio da cultura e da educação. Palmas para eles. Boa noite, senhoras e senhores imortais e aos demais presentes. Multicultural. Ser multicultural é uma bela sinfonia, o encontro de culturas em perfeita harmonia. É a celebração da diversidade humana, um convite para uma experiência soberana. É dançar ao som de ritmos diversos, mergulhar em sabores e cheiros dispersos. É vestir-se com histórias ancestrais. Ser multicultural é quebrar barreiras, desconstruir preconceito e abrir as fronteiras. É enxergar a beleza em cada diferença e valorizar a riqueza que cada um alcança. É falar várias línguas e se comunicar, e na troca de ideias se encantar. É conhecer novas crenças e religiões, e respeitar todas as formas de expressões. Ser multicultural é se sentir cidadão do mundo, um viajante incansável, sem rumo ou imundo. É apreciar a arte em todas as suas formas e se encontrar com as cores de todas as normas. É abraçar o desconhecido com curiosidade e nutrir o respeito em toda e a qualquer idade. É reconhecer que somos todos irmãos, compartilhando a terra, nossos sonhos e planos. Ser multicultural é um convite à empatia, a compreender o outro sem julgamento ou ironia. É celebrar a união na diversidade, construindo um mundo melhor com igualdade. Então, abraça essa jornada sem fim. Seja multicultural, seja assim. Deixa-se envolver por essa riqueza plural e descubra o quão maravilhoso é ser multicultural. Gil, ao nome da FLIM, simbolicamente, nós estamos entregando a você a chave da cidade do livro. A você. Obrigado, menina. Boa tarde, boa noite a todos, enfim. Aos colegas acadêmicos, enfim, que promoveram esse encontro aqui na Bienal do Livro. Também, primeiro, meus parabéns pela iniciativa de trazer Machado e a sua casa para as ruas do Rio de Janeiro, do Brasil. Obrigado a vocês todos por terem, durante esses 10 dias, né, participado intensamente dessa maratona, né, poética, musical e etc. e tal, que se promoveu aqui, que se promove ainda, que ainda vai durar durante mais alguns momentos, mais algumas horas aqui. Obrigadíssimo por terem me convidado para fazer parte desse elenco extraordinário que veio dizer aqui seus poemas, recitar suas poesias e ler seus textos de prosa misturada com poesia. Enfim, esse momento literário interessante, que se reproduza, enfim, que se junte a todas as outras manifestações artístico-culturais que se
desdobram pela cidade o tempo todo, pelo Rio de Janeiro e por outros lugares. Enfim, obrigado. Vou cantar para vocês 2 ou 3 músicas. Fazendo jus a esse trabalho que é um trabalho de dedicação à palavra cantada, à música simples, ao poema, ao verso simples, ao verso popular. Vou me sentar ali para tocar para vocês, cantar para vocês essas. Eu espero que 3 músicas. Posso cantar as 3, né? Tá bem. A primeira se chama João Sabino, que eu escrevi para o pai de um músico que tocou comigo muitos anos. João Sabino era um sanfoneiro, homem simples, capixaba, de Cachoeiro do Itapemirim, pai do Rubão Sabino, baixista, colaborou conosco muitos anos. Tava comendo banana pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Tava comendo banana pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Tava comendo banana pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro Santo Espírito, Senhor, Pai do Filho e do Espírito Santo. Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Ah, filho de uma localidade de lá. Nessa localidade de lá, uma abertura de si, uma embocadura para dó, sustenindo uma passagem para ré, mi bemol. Já traz o som, o eco, a claridade, ainda um pouco abaixo do horizonte, atrás do monte de mi, pra fá. Sustenindo, suspendendo, sustentando, ajudando o sol nascer. Aqui na terra, atrás da serra, Cachoeiro do Itapemirim, o sol nascer. João Sabino, eu imagino, quando era menino, via assim o sol nascer. Aqui na terra, atrás da serra, Cachoeiro do Itapemirim, o sol nascer. João Sabino, eu imagino, quando era menino, via assim. A segunda canção é uma canção que eu escrevi quando estava preso num quartel aqui da zona norte do Rio de Janeiro. Chama-se
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu caco meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço, eu penso e posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cago meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço, eu penso e eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. Sei mais que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto, em memória, né? E para Caetano Veloso ainda em plena vida. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Alô,
Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, realengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço. Vou repetir. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, realengo. Torcida do Flamengo. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, sou Chacrinha, velho guerreiro. Terezinha, Rio de Janeiro, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Todo mundo da Portela. Todo mês de fevereiro. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. E pra você que não me esqueceu, aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro, oh, aquele abraço. Todo o povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. Obrigado, minha gente. Parabéns à Bienal, à feira do livro. Livros a mancheia, como diria Caetano, né? Obrigado a vocês todos. Obrigado, Gil. Acho que nós não podíamos ter terminado de maneira mais feliz a nossa participação aqui na Bienal do Livro. Espero que tenham gostado e que acompanhem mais a Academia Brasileira de Letras, compareçam à nossa sede, assistam aos nossos seminários, aos nossos debates e vamos estar sempre juntos. Muito obrigado. Até logo.